Virei parkoleira, Santa Galera. Assim que fala, guys. Eu vou deixar o volume no mínimo. Bem, dessa vez vocês não estão escutando o áudio. Ai, meu Deus, eu odeio essa música aqui. Enfim, né? Bem, esse jogo aqui, você tá fazendo parkour. Você precisa fazer um parkour. É isso. É isso, gente. Eu posso o quê? Passar? Posso. Não! Não, vocês viram. Gente, vocês vão ver o quanto que esse jogo aqui é roubado, ó. Meu poder é o escudo. Você me responde como é que eu morro utilizando escudo? Não vou falar. Derrubei meu celular. Passar é fácil, cara. O problema mesmo é você... É quando você tá aqui, ó. Ó. Aê! Aprendi. Não gostou? Me processa. Mentira. Vamos. Pisa, volta e depois vai. Tá um barraco. Não falei de ninguém, por favor. Por favor, né? Agora o mico. Nunca disse que foi você que falou. Falou o quê? Não vou falar nada. Vou ter que sair daqui a pouco. Nada a ver. Vai ser minha festa de aniversário, é? Oi. A Amy só, oi. Aí, continuando. Tô fazendo 17. Parabéns, mana. Só um ano. Meu Deus, que mentira. Né? Né, não. Você nem sabe. Fechei completamente a janela do carro e peguei meu telefone. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava 911 e dizia ao operador que alguém estava se recusando a sair de nossa propriedade, depois de ser solicitado várias vezes. O operador perguntou se eu me sentia ameaçada e olhei para Bridget parada ali. Mano! Bloqueando nosso caminho para nossa própria porta da frente. Vocês estão vendo? Eu tô ficando irritada. Será que eu posso bater no jogo? Mano, a Mimi 67 Aura, ela tá muito burra, não é possível. GG. Agora um mico. Agora um mico. Se você tivesse, não estaria falando comigo. Que argumento ruim. Nossa senhora. Eu não vou passar. Passei. Ele perguntou se o hospital havia sido envolvido e Keith disse que sim, que tínhamos passado a noite lá para observação
Eu acho que eu tô digitando. Eu ia falar. E a ia, e a ia falar que. Oxi. Ia. E eu ia falar que tinha. Que tenho 9 a 12 anos. E aí ia falar que eu tenho 9 a 12 anos. Ah, tá, entendi o que ela disse. Mas eu realmente tenho 17. Mano, eu confio em você, eu não confio nessa menina aí. Eu estou esperando. Socorro, só tem eu, cara. Eu vou ser honesta. Eu realmente confio na Sharon. Undertale? A idade que eu posso falar é. Hã? A idade que eu posso falar é de 13 a 18, amiga. Oxi. Você nem foi convidada, você não tem nem prova pra. Verdade! Nossa, verdade. Nossa, vi. Meu Deus. Nossa, verdade. Acabei de parar pra pensar nessa parte. Eu caí. Mentira, tá a vida dos outros. Como que eu caí nessa merda? Ah! Eita, novinha. Amiga, aceita. Antes, eu real tava brincando, mas agora eu tenho certeza. KKK. Alguém avisa pra ela que ela tá passando vergonha. Nossa, tem mapa basta. Se você não quer acreditar, não vou abrir. Ai, eu tô com medo. Já sou eu, é o negócio.
Eu tô voando. É que eu tô com medo, não vou não. Passei. Aê! Alguém tira esse chat global, pelo amor de Deus. Chat global, mano. Saiu. Só passa, vai. Caiu. Flag. Ah, gostei do nome da menina. Flag. Não confio nela. Eu confio nela. Isso daqui é meio... Ih, é meio briga. Ah, não. Vai, eu confio em mim. Nossa senhora, isso daqui é muito ruim. Caiu. Vida aqui é mais fácil. Eu tudo bem com. Esse daí não dá nada na vida de ninguém. Nossa senhora, deixa eu ficar mais atento que isso. Merda. Aff. Jogou bem.
caí. Caída. Fiquei caída. Eba, amo voar. Pobre Amy, pobre Anne. Meus pêsames. Meus pêsames. Eu tô com medo. Passa. Chamando. Não, o Japa. Meu Japa caiu. Ah, tá. Meu Deus. É que eu tenho mais medo. Não! Merda. Que raiva. Eu acho que eu vou pegar a que é a do fantasma, né? Sei lá, sinto que o fantasma ajuda, vai. É o que? Esse daqui. Botei primeiro. Eu tô amando. Eu amo esses zombies aqui do jogo. Que eu já passo raiva. Ué? Me excluíram. Não gostei. Vou processar o jogo por terem me excluído. Não gostei. Não quero que me excluam. Mas tá no jogo. Mentira. Eu sou bem tratada lá no jogo. Só passa. Só passa, né, Anne? Não! Pobre. Oxe, quem é? Putz, velho. Eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Peraí. Que agora eu não sei.
finge que era eu. Eu buguei. Briguei não, buguei. Eu buguei. Fugitiva do campus, percebi. Lá voltava eu. Vamos avaliar essas skins. Amei. O nome é muito parecido comigo depois de sair da escola. Fugitiva do Cap, né? Cap fugindo, né? Da minha escola. Mentira. Ai, que susto, diabo. Mano. Fugitiva do Cap, você mandou obra. Ai! Eu já sei qual que é a palavra. Rebola, bola, você diz que... Aff. Você diz que dá bola e bola você não dá. Rebola, pai, rebola, mãe. Filha, eu também sou da família, também quero rebolar. Sim, essa é a música. Oh my god. Estou num momento de protagonismo. Curiosidade, eu consigo ficar invisível. Eu caí. Eu não queria. Não, show de gelo, de gelo. Não. Eu... Eu vou ficar o quê? Pulando. Não. Acho odeio. Morreu. Esse aqui é bom.
Só tem esse daqui. Só tem um magro. Meu Deus, coitado do magro. Não! Nossa senhora, se for o que eu tô pensando, não. Ela vai ganhar. Puxei meu braço e disse a ela que trazer presentes da irmã dele não era seguir nossas regras. Era testar nossos limites para ver o que eles podiam fazer impunemente. Keith pegou a cadeirinha e caminhamos em direção à saída. Não. Ele não vai fazer o que eu tô pensando. Ele vai pular por... Não! Sabia. Odeio. Fugitiva. Seu nome é quando nós estudantes saímos da escola. Qual que é isso mesmo? Ah, tá. Annie, eu vou te bater. O vídeo já tá meio longo, eu já tô ficando muito irritada. Enfim, né? Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Enfim, guys, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais vídeos jogando esse jogo. Curtam e se inscrevam. Beijinhos da Kitty. Tchau. Fui.